tudo vai estar bem. Ó. Bem, minha gente, para manter esse espírito tão bom, né? Vamos passar então para o nosso minuto de sabedoria também, né? Antes de passar para a nossa professora da noite, né? Que é a nossa irmã Ruth nessa noite. Mas antes disso, temos a nossa querida Diva, a secretária do grupo, que vai dar o quê? O minuto de sabedoria. O tempo é seu, minha amiga. Obrigada, Lígia. Obrigada a todas as irmãs pela presença. Hoje eu vou dar um minuto de sabedoria, né? Eu estava lendo aqui e eu achei super interessante, né? Porque é uma coisa na atualidade que nós usamos e na era antiga também foi muito usado, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre a peruca. Peruca. A Interessante, né, minha peruca. gente? Peruca, peruca. Yes, ok. Quem lembra aqueles filmes antigos que usava no tribunal antigamente, né? Isso tudo tem uma história, o porquê da peruca, né? Bom, a Inglaterra? peruca, ela começou no Egito Antigo, né? Bem 2.000 antes de Cristo, né? Ela foi usada ou inventada para proteção solar higiênica, evoluindo para a moda e status popularizada por nobres como o rei Luís XIV na França. Mais tarde, por juízes e advogados na Inglaterra, no século XVII, e também para esconder a calvície ou doenças e também o piolho. Eles raspavam a cabeça, porque Esse é o naquela pior, né, época Vitor? O pior é o a piolho, né? higiene, Nossa. naquela época a higiene era muito precária, eles tinham muito piolhos. Então, não é que eles raspavam a cabeça porque queriam usar peruca, não. Eles raspavam a cabeça porque, como tinha muita infecção de piolho e várias doenças, então era mais fácil eles rasparem a cabeça Que estaba sucia. para usar a peruca. Estava sucia, ia? É, E tinha piolho. Como se chama em espanhol? Piojos, Piolho, piolho, piolho. Não sei piolho. como se diz. piojos. Sim, porque a higiene naquela época não é muito, né? Oh, Não tinha muita higiene, não, né? Então, continua aqui, né? E era usado materiais como cabelo humano, lã ou crinos de cavalo, e se tornando símbolo do poder e distinção social, até cair em desuso com a Revolução Francesa. Eu vou pedir para a Lígia colocar o vídeo que vai explicar bem como a Aquele história da vídeo, peruca. Diva, aquele vídeo era muito. Não abria. Então eu peguei um outro, Tá mas bom, também tudo fala. bem. Mas praticamente isso, né? Eles raspavam a cabeça porque não tinha muita higiene. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu irei falar sobre as perucas que eram usadas pelos monarcas entre os séculos 17 e 18. Por acaso, você já teve curiosidade de saber por que os seus livros de história sempre tinha alguém que aparentava utilizar peruca branca? Para entender melhor o porquê e a origem dessas perucas, iremos voltar no tempo à França, durante o século XVIII, com o reinado de Dom Luís XIV. E desde adolescente, já aparentava sinais de calvície. Aos 32 anos, sua calvície piorou, fazendo com que ficasse quase 100% calvo. O rei, muito vaidoso e com medo de que sua careca manchasse sua reputação, mandou que chamassem ao seu dispor mais de 40 peruqueiros para resolver este problema. E uma outra curiosidade também era que nesta época a Europa estava sofrendo por conta da sífilis, uma doença que atacava tanto o corpo quanto também os cabelos. Lembrando que o rei Luís não possuía essa doença, ele apenas possuía calvície. Porém, essa doença também ajudou a alavancar o consumo das perucas na época. Cabelos falsos serviam para esconder os primeiros vestígios da doença, amenizando a vergonha que um nobre poderia passar. Por este motivo, muitos nobres
passaram a imitar o rei quando este ordenou que fizessem a sua. A demanda por perucas nessa época só aumentava a cada dia, fazendo com que os preços aumentassem cada vez mais. Chegou um ponto em que o preço pelas perucas era tão grande que somente os ricos e nobres eram capazes de comprar. Por volta de 1700, as perucas passaram a adornar não só as cabeças dos nobres, mas também daqueles que serviam à força militar. Eles podiam escolher entre vários estilos, sendo estes compridos, curtos, com cabelos enrolados e rabo de cavalo. Na confecção das perucas eram utilizados crina de cavalo, pelo de cabra e cabelo humano. As versões que possuíam o preço mais barato eram feitas de lã. Porém, se você parar para pensar, este costume era bem nojento, visto que, na época, as pessoas ainda não possuíam noções apuradas de higiene, sendo por esse motivo as perucas locais ideais para a proliferação de ratos, baratas e outros parasitas. Oh my God. Para que não andassem por aí com a cabeça cheirando mal, era utilizado talco e farinha de trigo para diminuir o odor. Em 1789, no final do século XVIII, ocorreu a Revolução Francesa, e foi aonde esta moda teve seu fim, pois com a queda dos soberanos, o uso das perucas caiu em desuso, até porque era vergonhoso andar pelas ruas com um acessório que foi utilizado por líderes poderosos, mas que tiveram seus pescoços degolados por uma guilhotina. Este foi o vídeo de hoje. Agradeço muito pela curiosidade de vocês. Interessante, né? E eu gostaria de ressaltar que a peruca, hoje em dia, ela é um acessório muito importante na sociedade, tanto para a mulher como para o homem. O homem, quando ele é calvo. E a mulher, ele é um item muito importante para a sua autoestima, porque, por exemplo, as mulheres que têm algum tipo de câncer e fazem quimioterapia, como o cabelo delas cai, então a peruca é um item super importante para ela se sentir bonita, né? Mesmo com a queda do cabelo, ela pode colocar uma peruca e outra. Ela pode ser morena um dia, ela pode ser loira outro dia, ela pode ter o cabelo cacheado, ela pode ter o cabelo liso, né? Então, o Senhor sabe, né, de todas as coisas, né? Naquela época, lá antiga, foi inventada, né? Porque não tinha muita higiene, por doenças, né? E hoje em dia, a peruca é um acessório muito importante, né? Tanto para as mulheres como para os homens, né? Principalmente as mulheres que têm câncer, que têm a queda de cabelo, e aí elas colocam uma peruca, elas ficam mais animadinhas, né? O autoestima fica melhor, porque para nós, mulheres, o cabelo é um item muito importante, né? E nós temos a peruca para substituir isso, realmente é uma bênção do Pai Celestial, né? Então, esse é o Minuto de Sabedoria que eu deixo com muito amor para vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amén. Muy interesante. Gostaram? Like? Gostaram? Foi bom? Muy bueno, bueno. Muito interessante. Interessante, né? Que a gente nunca não pensa na história, né? Como é que foi descoberto, né? A E gente realmente, a gente vê os filmes e fica pensando como é que, por que Não, que eles usavam essas as perucas, né? farras, Todas. porque era tudo exatamente. porco. Imagina, ele tinha até sífilis. O pessoal tinha Sim, sífilis. tinha. Então tinha que Tinha. usar peruca para cobrir a sífilis. Aí quando estavam Verdade. os nobres usando peruca, eles pensavam que os nobres tinham sífilis, né? É É, interessante, né? a história é bem Quanta coisa. arrepiante. É incrível, né? Mas como é bom o nosso minuto de sabedoria, né? A gente aprende coisas seculares, não é isso? Isso abre nossa mente, Una né? pregunta. Agora vocês já sabem como é que foi descoberta a A peruca. Belina quer fazer uma pergunta ali, a irmã Fala, Belina. Belina. Sí, una pregunta. ¿Cómo se reflejaba la sífilis en la cabeza? ¿Se le caía el Não pelo? sei, não sei. ¿Ya? Eu creio que cai em pelo, É cai em pelo. porque como não tinha muita higiene, não se banhava, então era melhor eles
pelar e pôr uma peruca. Ah, Porque não tinha higiene, viste que ponían talco, ponían cosas ajá, para... eso es Por el Imagínate, olor, imagínate el olor que el tenía. My olor. goodness. qué triste. Mas é super interessante, né?